Resolução comentada, atividade 2, PET primeiro ano, conteúdo, transformações físicas e químicas. Bom, a atividade 2 pede para que possamos analisar cada situação da letra A até a última alternativa e marcar quais dessas sentenças ou alternativas são exemplos de fenômenos químicos. Beleza? Então vamos lá. Na situação A, produção de plásticos a partir de petróleo. Para representar tal afirmação, tenho aqui duas imagens. O petróleo, que é a matéria-prima base para a formação de produtos que nós utilizamos no dia a dia, entre eles os plásticos. Percebam que a característica do petróleo é totalmente diferente das características do plástico. Ou seja, as indústrias químicas precisam trabalhar com essa matéria-prima, petróleo, e transformá-las tanto fisicamente quanto quimicamente. Tem que alterar a composição química da matéria, obtendo produto de composição química totalmente diferente, que no caso são os plásticos. Então, essa produção de plástico a partir do petróleo é exemplo de transformação ou fenômeno químico. Alternativa B, fabricação de fios de cobre, presta bastante atenção nessa parte, fios de cobre, a partir de uma barra, também de cobre. O que muda nesse caso é a maneira com que o cobre está organizado. Uma barra, que é algo mais pesado, mais espesso, mais concentrado em termos de cobre, a quantidade de cobre, em comparação com um fio. Eu preciso fazer uma laminação, que é o nome do processo que se dá na transformação da barra em fio. Mas aí eu pergunto, deixa de ser cobre? Se a resposta for negativa, isso representa que tal situação é um fenômeno físico. Você muda apenas digamos assim, o formato do material, mas não muda a sua composição, porque não deixou de ser cobre tanto antes quanto depois. Beleza? Então não assinalamos. Afirmação C. Fabricação de coalhada a partir de leite. Opa, é um processo natural da nossa região. Leite é a matéria-prima a ser utilizada e a coalhada é um produto resultante da transformação do leite. Só que cabe lembrar que usamos uma determinada substância, um produto comercializado aí no supermercado, para fazer essa transformação. E detalhe, o leite é branco, né, pela cor característica da imagem, é líquido, tem uma série de propriedades diferentes da coalhada. Mas a coalhada só é obtida a partir da inserção do que? De certas substâncias que fazem essa transformação. E a transformação, nesse caso, é uma transformação química. Portanto, tem que assinalar. Afirmação D. Desaparecimento. Opa, desaparecer. Vamos tomar cuidado com isso daqui, hein? Desaparecer dos nossos olhos. Mas desaparecer quem? O açúcar ou o sal de cozinha? Quando colocados em algum lugar e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. Opa, desaparecimento? Sim. Eu pego um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, adiciono com água, né? E eu tenho a formação de uma solução. Cabe lembrar aqui, só para a gente resgatar, pessoal, que o sal e o açúcar exercem a função do material que será dissolvido por alguém. Recebe seu nome de soluto. Esse alguém que dissolve o soluto é o solvente. Professor, mas eu sei que ele desaparece. A palavra desaparecer quer dizer dissolver em alguém.
Esse alguém é o solvente, que é a água. Mas se eu passar o dedo aí nessa solução e levar na boca, coisa que não se deve fazer com substância química, cuidado, tá, pessoal? Eu identifico a presença por meio do gosto. Ele está presente ali, só não está no meu campo visual. Mas é um fenômeno físico ou é um fenômeno químico? Bom, dissolução, se não libera gases, se não libera nada de diferente, apenas desaparece, é um fenômeno físico, não é um fenômeno químico. Agora, dissolução, por exemplo, da soda. Se ocorrer a dissolução a partir da soda, a soda desaparece na água, sim, mas ela libera calor, ela libera vapor. Quando uma dissolução tem esse tipo de comportamento, libera gás, libera vapor, libera calor, transformação química. Então, cuidado para não confundir. Afirmação E. Produção da gasolina a partir do petróleo. Como que se dá? Petróleo tem características diferentes da gasolina. Provavelmente sofreu transformações lá na indústria ou no conjunto de indústrias que trabalham com isso. E essas transformações, além de ser físicas, também têm transformações químicas. Muda completamente a propriedade e a composição da matéria de origem, que é o petróleo. Prego enferrujado. Olha só como é que se encontra o prego antes e o prego depois. Mudou a coloração, mudou a sua superfície, há um processo químico envolvido, há uma participação de um componente especial, que é o oxigênio. Metal mais oxigênio, oxidação, produz um material totalmente diferente. Esse é um processo ou transformação química também. Queima da gasolina, para quê? Para produzir energia. Só que produz apenas energia? Não. A gasolina produz também gases poluentes, que são substâncias de composição diferente da gasolina. Se muda a composição da matéria-prima, transformação química. Ok? Duas últimas. Fotossíntese realizada pelas plantas. Olha só. A fotossíntese é um processo natural realizado pelas plantas, fotossintetizantes, que contém clorofila, mas que ela precisa da participação da luz solar. A árvore retira do ar atmosférico CO2 e no seu corpo tem água, componentes especiais para resolver o problema da produção do oxigênio para nós. CO2 mais água produz gás oxigênio, além de produzir glicose para a árvore. Isso tudo é uma descrição de transformação química, beleza? Decomposição da luz solar por um prisma. Letra I. Decomposição da luz solar é o seguinte: a luz solar é invisível, mas declarando que ela seja branca. Quando se passa pelo prisma, ela é fragmentada em cores diferentes, mas não deixa de ser luz. É luz branca antes e luz de várias cores depois. Transformação química? Transformação física. Beleza, pessoal?